Alegria tremenda. E quero partilhar com vocês, acho que creio que nas próximas meia hora, 40 minutos aí, nós vamos falar sobre Jesus. A Bíblia diz que se tiver dois ou mais falando o nome dele, ele se faz presente. Você crê nisso? Você crê, meu irmão? Então ele está aqui. Ele está aqui para falar comigo, com você, falar aos nossos corações. E eu estava estudando quando recebi essa oportunidade. Aí nós temos live pela manhã, vocês sabem disso? 6 horas da manhã nós temos live de terça a sexta-feira. E numa dessas lives, o pastor Sandro trouxe uma reflexão, partilhou alguma coisa lá, que aquilo, eu fiquei a semana pensando naquilo. E ele trouxe e perguntava assim: qual o seu posicionamento quando Jesus te responde? E eu, lembra disso, pastor? E eu fiquei pensando, eu falei: puxa vida, Jesus te respondeu, você orou, você foi a Jesus, e ele te respondeu, aí qual o seu posicionamento? E eu fiquei pensando nisso, comecei a ler aquilo e estudar uma outra coisa, e Deus falava muito comigo sobre isso. E eu fui ler o texto que ele trouxe, e é um texto onde eu já vi várias ministrações, mas Deus falou comigo de uma maneira diferente, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Gostaria de compartilhar. Então está no livro de Marcos, e o título que eu coloquei é assim: qual o seu posicionamento quando Jesus está passando? Qual o seu posicionamento? O que você faz quando Jesus está passando? Nós já confessamos aqui com a nossa boca que cremos que Ele se faz presente aqui, que Ele está aqui no nosso meio, Ele passeia. Qual o meu posicionamento? Qual o seu posicionamento? Então vamos ler lá em Marcos, o livro de Marcos, Evangelho de Marcos, o capítulo 10 e o versículo 46 até o 52. Ali fala da história do cego Bartimeu. Eu vou fazer a leitura corrida aqui. Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó, com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e o chamaram, o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E lançando de si a capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? Que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra, louvado seja o teu nome. Meus irmãos, bem-aventurado o cego que vem a Jesus para que possa ver. Eu vou repetir novamente: bem-aventurado o cego que vem a Jesus para que possa ver. Vocês vão ver que no final essa frase vai fazer muito sentido na minha e na sua vida. Jesus, nós sabemos que Ele tem todo o poder. Nós louvamos aqui sobre o poder, sobre a cura, sobre tudo que Jesus faz, as maravilhas que Jesus faz em nossa vida. E Jesus, ele tem todo o poder, mas nós precisamos invocar, clamar o nome dEle. Precisa ser feito isso. No livro de Marcos, o capítulo 4, o versículo 41. Livro de Marcos, capítulo 4, aí. E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece?
esse é aquele que tem todo o poder. Eles ficaram temerosos, eles ficaram com medo, mas eles entenderam. Ficaram, quem é esse aí? Até o vento e o mar obedecem. Jesus tem todo o poder, nós sabemos disso. Jesus tem toda a ciência, todo o conhecimento, e nós sabemos disso. Jesus, ele quer curar, mas ele precisa que você fale para ele o que ele que tem que curar. Ele sabe, ele tem todo o poder, todo o conhecimento, mas você precisa falar, você precisa clamar, você precisa pedir, falar com Jesus. E na maioria das vezes nós falamos para tanta gente, né? Para tantas pessoas, mas não falamos a quem tem que falar. A nossa vida se resume em falar com Deus. Quer resolver os seus problemas? Primeiramente, fale a Deus. Depois você comunica, mas fale a Deus primeiramente. Lucas capítulo 5, tem 2 versículos ali que nos deixa bem claro isso. Capítulo 5, versículo 12. E aconteceu que, quando estava em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se queres, pode me limpar. Ele foi e falou. Ele estava com lepra, e acredito que é visível. Você vê uma pessoa leprosa, e ele falou. Próximo. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu. Você entende? Você precisa ir a Jesus, você precisa clamar o nome de Jesus. E Jesus, ele sabe de todas as coisas, mas ele quer, ele deseja que você clame. E isso não é uma coisa que eu falo, porque as leituras que eu faço é somente as que Jesus clamou. Não, Deus deu esse mandamento e essa ordenança para todo o povo. Mas o povo às vezes fica perdido. Quando você se desespera, você clama para qualquer pessoa, corre para qualquer lado visível que você possa alcançar, ou que você possa tocar, que é natural, nós somos seres humanos. Eu preciso de ajuda, eu vou ali onde a ajuda está mais perto, mais fácil. Mas essa foi uma ordenança de Deus. No livro do profeta Jeremias, o capítulo 33, o verso 13, diz assim: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Aqui, meus irmãos, Jeremias e o povo, eles se encontravam em prisões na Babilônia, por desobediência. O povo estava preso, Jeremias também, e Deus permitiu que Nabucodonosor os levasse cativo. O povo estava isolado, o povo estava com medo, de muita maneira como nós ficamos em situações complicadas. Estava longe do templo, que para eles tinham um templo. Vamos ao templo, vamos orar e vamos ficar e vamos estar ali, a salvação está ali. E Deus estava pedindo para que ele clamasse por ele, que Deus queria salvar aquele povo. E não é diferente hoje. Deus deseja salvar a mim, salvar a você, libertar a mim, libertar você de muitas coisas. Aí o povo se sentia completamente isolado, mas mesmo assim Deus usou o profeta Jeremias para pedir uma coisa extremamente importante: clama a mim e responder-te-ei. Temos que clamar a Jesus e temos que clamar a Deus, e Deus deixa isso aqui bem claro. Entenda algo, mesmo longe de tudo isso, Deus não estava indisponível àquele povo. Deus estava disponível àquele povo. Precisou ele falar com o profeta e falar: peça para que esse povo clame a mim. E aqui nós temos uma mensagem para mim e para você. Nós temos um alerta muito grande para mim. Às vezes não importa o que eu estou sentindo, e não importa o que eu estou passando, não importa a situação que eu esteja vivendo. Deus não está distante, Jesus não está distante. Eu posso clamar,
na situação em que eu estiver. Bartimeu estava cego, mas ele clamou. Mesmo as pessoas querendo impedir, ele clamou. Ele clamou ali. O ouvido de Deus nunca está fora de alcance. Está sempre sintonizado com as nossas orações. Você tem orado de madrugada, você tem orado de dia, você está com um problema, tem insistido com Deus. Então, essa noite saiba de uma coisa: Deus tem ouvido o que você está falando. Deus tem ouvido a sua oração. Não desista não. Não deixe que o impedimento, eu não sei qual que é o impedimento, mas não deixe que esse impedimento roube esse tempo que você tem com Deus. Esse tempo, esse contato, essa oração que você tem com Deus. Não deixe de que isso aconteça. Se é um negócio, se é viagem, distrações, estão levando você a ficar distante de Deus, ore, chame a Deus, clame a Deus. Clame a Ele, que aí vai dar tempo de você entender e ouvir a Deus. Ministrado pela manhã algumas maneiras de como ouvir a Deus, e aquilo foi maravilhoso. Nós estamos sempre aprendendo. Deus não tem deixado o seu povo distante. Nós temos nos afastado de Deus. Mas Deus tem buscado cada vez mais estar perto de você, está próximo a você. No texto que lemos, o estado natural de Bartimeu era cego, necessitado e pobre. Ele estava ali mendigando, mas só que ele tinha uma certeza: Jesus pode me curar. Ele percebeu que Jesus estava passando, ele falou: opa, ali eu tenho uma oportunidade, ali eu tenho uma certeza, Jesus pode me ajudar. E há situações que ninguém pode ajudar você. Tem situações que ninguém vai conseguir fazer nada. É só você e Deus. É só você e o seu joelho no chão. É só você e as suas orações cotidianas, seus devocionais, seu contato com Deus, a sua intimidade com Deus. Esse relacionamento tem que ser sempre estreitado, porque é somente você e Deus que vai conseguir. Aí qual foi a atitude que ele teve? Clamar ao Senhor. Ele percebeu, de alguma maneira, Jesus está passando. Ele clamou ao Senhor e continuou clamando, mesmo com vozes contrárias. Na nossa vida encontramos tantas vozes contrárias que nós começamos até bem em nossas orações, começamos até bem em nossos momentos de dificuldade, mas sempre vem uma voz contrária e aquela voz consegue ganhar de você. Você imagina se Bartimeu ficasse quieto? Se ele calasse a boca? Ele não calou. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parou e chamou ele, meu irmão. Tem muita coisa que já podia ter sido resolvido se você não desistisse de clamar. Tem muita coisa que já teria cessado se você não desistisse de clamar, não desse ouvido à voz exterior. A Deus, ouça a Deus, busque sempre o melhor. E o resultado disso foi a cura. Ele foi curado, glória a Deus. Bartimeu atentamente respondeu ao chamado de Jesus, houve cura. O Senhor abriu-lhe os olhos e a entrega total foi seguir a Jesus. E essa foi a melhor decisão. Foi a decisão: eu vou clamar. O que vai acontecer? Não sei, eu vou clamar. E meus irmãos, na vida nós temos que tomar decisões. Todo dia você levanta, você toma uma decisão. E quando você não toma, você sabe que tem decisões que você tem que tomar. E eu li um versículo, vou fazer o comentário antes, depois eu falo por que eu li esse versículo. Eu tinha que tomar uma decisão e eu estava muito triste, profissionalmente falando, e desânimo total. E um dia, acho que, não sei se foi o ano passado, começo desse ano, eu fui conversar com um pastor. No começo do ano ou no ano passado, eu não lembro, mas por aí.
faz um tempo já, uns 6 meses para trás. E eu fui conversar com o pastor e falando, e eu contei para ele sobre isso. Falei, pastor, rapaz, eu trabalho há tantos anos com manutenção automotiva, mas está me dando um desânimo, eu não estou conseguindo mais, eu não estou tendo alegria, eu preciso entender isso. E eu queria que o senhor orasse por mim e tal. E comecei a falar com ele. E o pastor falou umas palavras ali, orou comigo. E foi muito bom, graças a Deus, saí mais leve, tranquilo. E falei, puxa vida, eu preciso estar mais com o joelho no chão, buscar de Deus o que vou fazer. E no meu devocional, logo um tempo depois, Deus me deu um versículo, colocou lá e foi esse versículo aí. Foi o versículo que está em Apocalipse capítulo 3, o versículo 16, que ali ele está falando para a igreja de Laodiceia. Mas presta atenção, irmão, olha como é forte. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Eu olhei e falei, Deus, eu estou indo para a igreja direitinho, pastor, você não tem reclamado nada? Eu estou cumprindo com os... Falei, Deus, eu tenho orado, eu tenho ficado, vai me vomitar, será que eu estou tão morno assim? E falando, e eu ali, preocupado, sabe? Eu falei, rapaz, mas como é que pode? Olhava, não. Falei, rapaz, e aquilo foi na minha cabeça, né? Já era, ficou o dia inteiro comigo. E durante o dia, Deus falou comigo, você precisa tomar uma decisão. Eu precisava tomar uma decisão. Às vezes, meu irmão, ser morno não funciona. Ficar em cima do muro não funciona. Tem muita coisa na sua vida que não foi resolvida ainda porque você não tomou uma decisão. Pode ter certeza. Tem muita coisa que você está passando que se você tivesse tomado a decisão, já tinha resolvido. Você já estava com o caminho andado. Presta atenção nesse versículo. Você é o morno nessa história. Você que não toma a decisão. Você está morno. Você tem que tomar a decisão. A vida é feita disso, de decisões. Você decidiu vir a esse culto. Você decidiu um dia por Jesus. São decisões. Você decidiu o trabalho que você tem. Você decidiu a pessoa que está... Você escolher a pessoa que está do seu lado. São decisões. Você decide se vai acordar, se vai levantar ou vai ficar deitado. É você que decide. Mas se você for morno, vai ser vomitado. Aí tem muita coisa que começa, poxa, estava tão bem, mas não anda mais, está vomitando. Você não fica, você não vai. Ou você está aqui, ou você não está. Quando você vem louvar a Deus, quando você vem adorar a Deus, venha verdadeiramente. Não quero saber lá fora, eu estou aqui, estou na igreja. Nessa hora eu sou quente, eu estou aqui. Eu estou lá, então você é quente lá, não tem problema, fica lá. Mas não fica em cima do muro, meu irmão. Toma uma decisão. Muita coisa não está resolvida por falta de decisões que tomamos. Muitas coisas. Aí eu entendi, falei, obrigado, Senhor. Me preparei, estou numa fase de transição profissional. Estou fazendo algumas coisas e graças a Deus eu tenho ficado mais tranquilo. Porque eu não queria me tornar um funcionário que eu não quero ter funcionário assim. Não quero ter amigos que trabalham comigo assim. Aquele cara que não vai, não faz porque não quer, é desanimado. Então, para não ser isso, você tem que tomar uma decisão, meu irmão. Fazer a coisa certa. E aqui eu vejo que Bartimeu fez o certo. Ele tomou uma decisão. Não pode gritar. Quem não pode, rapaz? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Às vezes você precisa falar, de Jesus, tem misericórdia de mim, você precisa clamar. Você precisa puxar para você. Amém? Vamos lá, vamos voltar ao texto aqui, senão a gente não para. Falando sobre o texto, existe 2 tipos de cegueira, que é os pontos que eu queria falar, depois a gente vai orar. Existe 2 tipos de cegueira. A cegueira física e a espiritual, né? A física, aonde são com os nossos olhos, esse que eu vejo você aí, você me vê daqui. Nós vemos as coisas, é físico. Então, quando eu não enxergo, eu tenho uma cegueira física. Está entendendo? Tranquilo? E a espiritual, que é tão real quanto isso, meu irmão. É real, mas muitos de nós estamos cegos
espiritualmente falando. Muitos de nós estamos cegos espiritualmente falando. Essa cegueira impede que você conheça verdadeiramente a Deus e se aproxime dele. A cegueira espiritual não te deixa chegar perto de Deus. Você não consegue ver a Deus e chegar perto dele espiritualmente. O Deus desse mundo, ele cegou os nossos olhos sobrenaturalmente. E é por isso que precisamos urgente clamar a Jesus. Urgente. Ali, Bartimeu tinha uma cegueira física. Mas há muitos de nós hoje com essa cegueira espiritual. Muitos de nós. Pois só através do poder do Espírito, do poder de Jesus e do Espírito Santo atuando em nossa vida, nós conseguiremos remover essa cegueira espiritual. Nós temos que entender isso, irmãos. Nós temos que entender que quando não está bem a coisa, fala: Deus, me limpa, tira as vendas dos meus olhos. Às vezes você está vendo uma coisa maravilhosa assim, que é laço do inferno, é laço do diabo na sua vida. E se você não estiver orando, não estiver consagrado a Deus, você não vai ver o que está acontecendo. O cego espiritualmente abraça isso aí tranquilamente, cara. A gente fala assim: poxa, aquela pessoa era tão ungida de Deus, tão, falava da palavra e saía com o povo e de repente se perdeu. Cego espiritualmente. Não viu o laço do diabo. Nós precisamos cuidar disso. Havia uma esperança naquela hora para Bartimeu. Ele ouviu a aproximação de pessoas e percebeu: algo está acontecendo. Ele ouviu ali, ele percebeu que ele estava lá no caminho, Então, Jesus deu a volta, passou. Quando passou, ele falou: alguma coisa está acontecendo. O que está acontecendo? Ele sabia, ele viu algo acontecer. Então ele tomou uma atitude. Aquilo que eu falei agora, ele tomou uma decisão na vida dele. Ele tomou aquela atitude e foi e falou, clamou a Jesus. Então, quando ele soube que era Jesus, ele não perdeu essa oportunidade. Não perdeu. Agora eu vou fazer uma pergunta para você, não precisa responder não. Você tem aproveitado as oportunidades quando você está na presença de Jesus? Você tem clamado por misericórdia? Responde para você mesmo. Pensa muito nisso, meu irmão. Porque se você crê que Jesus está aqui, se você crê que Ele passeia em meio aos louvores do seu povo, que onde há dois ou mais falando do seu nome, a presença de Jesus está aqui, você tem aproveitado isso? De alguma maneira? Tem deixado ele passar? Para nós pensarmos isso. Irmãos, na vida não podemos perder essas preciosas oportunidades, de maneira nenhuma. Saber que Jesus está passando por nós e a gente não clamar por misericórdia. Quando você estiver na presença de Deus, clame pela misericórdia dele. Clame o nome de Jesus, aonde você estiver. Aonde você passar, clame esse nome. Esse nome que é sobre todo nome. Sobre todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra. Não há outro nome que se possa ser salvo por ele. Não há outro nome que tem poder. Clame por Jesus. Mas às vezes estamos na presença de Jesus e não conseguimos clamar. Qualquer coisa, distrai, qualquer coisa me chama a atenção. Mas isso é o que faz falta na nossa vida. Clamar por Jesus. A nossa necessidade tem que ser essa. E você pode aproveitar hoje, que hoje é diferente. Você pode clamar por Jesus. Quando nós fomos orarmos, fomos louvar a Deus, você clama por Jesus. Clama pela misericórdia dele na sua vida. Apresenta os seus problemas para Jesus. Ajoelha para Jesus. Faça isso para Jesus. Não precisa fazer para ninguém saber, ninguém ver, porque não é necessário, irmão. Mas Ele quer.
Ele está aguardando isso. A Bíblia diz que ele procura aquele que vai adorar de verdade. E Bartimeu, naquele momento, era um que estava adorando. Bartimeu ali não se importou, quem fica quieto, os guardas vão prender a gente, os guardas vão tirar a gente daqui, nós vamos perder onde nós vamos ganhar o nosso troquinho aqui. Não, ele não se importou, porque era Jesus que estava passando ali, e ele queria falar, ele queria o socorro dele, ele foi para Jesus. E essa noite nós podemos clamar, porque a Bíblia diz que onde há 2 ou mais, ele se faz presente, e nós confessamos isso aqui. E ele passeia no meio dos louvores do seu povo. E a certeza, é uma certeza que você tem que ter. Não sou eu que estou aqui só ministrando, e nem acredite em mim. Faça como os bereanos, procure na palavra de Deus, corra atrás, leia, estude, mas creia. Jesus está neste lugar. Creia nisso, irmão. Creia que Jesus está neste lugar. Ele está na sua casa nesse momento. Às vezes você está pensando numa dificuldade que está lá na sua casa. Jesus está lá, meu irmão. Se há uma pessoa intercedendo, Jesus está lá. Jesus está no seu quarto, na sala, está aí onde você nos assiste. Jesus está aí. Mas você tem que crer, meu irmão. E isso é um ato de fé, é um ato de acreditar. Bartimeu nem viu, ele só soube que ele estava passando. Se tivesse feito hoje em dia, né, a pegadinha com ele, tinha caído. Mas não ia cair, porque Jesus se faz presente. E hoje aqui espiritualmente nós podemos ver Jesus. Nós podemos tocar em Jesus. E nós temos que clamar por Jesus. Agora você não perca essa oportunidade, porque como está escrito lá em Hebreus, olha o que tem em Hebreus capítulo 3, 7 e 8, vou ler 2 versículos só. Hebreus capítulo 3, o 7 e 8. Isso nós temos que ter muita atenção, porque no momento de louvor, ou no momento de adoração, ou no momento da presença, acontece isso, ó. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endurecerás o vosso coração como na provação, no dia da tentação no deserto. Não deixe, meu irmão, que seu coração fique duro ao ouvir a voz de Jesus. Eu comecei a intercessão aqui, eu falava, sabe, Samuel estava lá e Deus foi falando com ele, e ele já levantou, foi falar com Eli, mas aí Deus falou uma vez, falou duas, falou. Deus não desiste de você, saiba disso. Deus não desiste de você. Ele vai continuar falando com você, mas não endureça seu coração na presença dele, não. Não endurece não, meu irmão. Vá para cima, clame e fale a Jesus. Às vezes nós endurecemos nosso coração e não ouvimos mais o Espírito Santo falar. Aí Jesus vai passando. Quer ver? Lembra do estudo de Atos que nós fizemos aqui? Nós fizemos o estudo aqui do livro de Atos, e teve um capítulo, eu não lembro o capítulo agora, e também nem quem ministrou. Mas teve um governador, Félix, e ele estava falando ali, Paulo estava falando de Jesus, da trajetória, do acontecido, e ele tremeu, ele ficou assim, que ele falou, Paulo, tá bom, não, tá bom, uma outra hora, quando for mais agradável, eu mando te chamar. Ele perdeu a oportunidade, meu irmão, ele perdeu a oportunidade, porque Paulo não voltou mais para lá, Paulo não falou, ele perdeu, você sabe o que é isso? Ele perdeu uma oportunidade. Aquele era o momento dele com Deus, não era o momento de ninguém, era o momento do Félix com Deus. Paulo estava falando tudo que ele falou, desde toda vez que prendia ele falava a mesma coisa, e prendia ele falava de novo, mas naquele momento Félix perdeu. Ele tomou a decisão dele, isso é triste, muito triste. Então, irmãos, não deixe passar momentos importantes na presença de Deus. Não deixe de falar ou aceitar aquilo que Deus tem colocado no meu e no seu coração. Deus tem dado oportunidade para mim e para você diariamente. Nós estamos buscando, nós estamos correndo atrás. E eu falava há um tempo, uns dias atrás,
Eu estava lendo muito sobre a brevidade do tempo, que eu não sei por que eu comecei a estudar sobre isso e comecei a ler. Cara, é muito rápido. É muito rápido, a vida é rápida. Aquilo que você se preocupa hoje, será que vale a pena? Estou falando para ninguém desistir dos seus sonhos e seus projetos, não. Porque eu também tenho sonhos e tenho projetos. Mas eu coloco na mão de Deus. Se Deus estiver comigo indo, eu estou indo. Se Deus falar, para de ir aí, eu não paro de ir ali. Porque Ele tem que ser o governador da minha vida. Ele tem que ser a minha direção, meu irmão. E é muito rápido o tempo. Existem pessoas que quando se levantam, mais tempo. Não há mais essa oportunidade. Quantos desejariam ter o prazer de ter conhecido a Jesus antes? E às vezes conhece a Jesus no seu leito de morte. Não teve tempo. Teve tempo da salvação e tudo, mas não desfrutou da maravilhosa graça de Deus. Então não perca a oportunidade, meus irmãos. Não percam. Eu já estou terminando. A equipe de louvor quiser subir para me ajudar aqui. Meus irmãos, pense nisso. Jesus sempre fez curas em multidões, em várias multidões, milagres. Mas Ele também fez coisas extraordinárias quando atendia uma pessoa só. Ele fez isso. Bartimeu, quando clamou por Ele, Ele parou e atendeu Bartimeu. Quando Ele estava na cruz, naquela agonia, e tudo aquilo que estava acontecendo, Ele parou e ouviu o ladrão ao lado. Ele parou. Ele ouviu o ladrão falando ao lado. Ainda hoje estará comigo no paraíso. Quando Ele foi tocado, passando naquela multidão, quando Ele foi tocado somente nas suas vestes, Ele parou e curou uma mulher. Somente na veste. E hoje eu vejo, com a presença de Jesus aqui, com o poder dele atuando em nossas vidas, você pode fazer tudo isso hoje. Você pode clamar, você pode chamar Ele no seu coração, no cantinho, e falar com Ele. Você pode hoje, porque Ele está aqui, meu irmão, Ele está presente. A mulher tocou nas vestes e Jesus a curou. A Bíblia diz uma coisa muito importante, e que eu levo para a minha vida e você leva para a sua. Jesus te ama. Sabia disso? Jesus ama você. Ele te ama. A Bíblia diz que Ele morreu por você. Foi por você que Ele morreu. O que Ele passou, o que Ele fez, foi por você. E essa noite Ele quer ouvir o teu clamor. Ele quer ouvir a tua oração. Ele quer ouvir você clamar por Ele. Porque aí quando você clamar, Ele vai te chamar. Ô, vem aqui. Aí Ele vai te perguntar: o que quer que te faça? O que queres que eu te faça? Essa noite você tem essa oportunidade com Jesus. Mas não fique calado, meu irmão. Não fique preso. Não fique fechado. Às vezes estamos aqui, mas estamos tão fechados que não conseguimos enxergar pessoas à nossas voltas. Estamos travados. O Deus desse mundo tem cegado a muitos. Deixa isso de lado e clame a Jesus.
Clame ao nome do Senhor Jesus. Vamos colocar de pé? Nós vamos orar agora, meu irmão. Nós vamos orar. Você clama a Jesus, nós vamos clamar o nome dele. E ele vai fazer a diferença na minha e na sua vida, eu tenho certeza. Vai fazer você entender a decisão que você tem que tomar. Você conseguir se livrar de problemas que são espirituais na sua vida e tem acabado com o seu lar, tem acabado com a sua vida profissional. Clame a Jesus, meu irmão. Não há outra coisa a ser feita. Esta noite ele quer te chamar. Ele quer ouvir o seu clamor. E ele vai parar para te ouvir. Nós lemos algumas passagens que ele parou aqui e ouviu uma pessoa só. Às vezes temos que estar no meio da multidão, mas às vezes você tem que estar com você e Deus, clamando o nome dele. Feche seus olhos, põe a mão no seu coração. Pai, esta noite, Senhor, eu agradeço a Ti a oportunidade que o Senhor dá a cada um aqui, Pai, de poder clamar o Teu nome, de poder saber, Pai, que a diferença é o Senhor que faz em nossa vida. Deus já nos ensinou ao povo: clama-te a mim e responder-te-ei. Deus vai anunciar coisas grandes a você, meu irmão, que você não sabe. E pode ter certeza que o que Ele vai fazer é infinitamente maior do que aquilo que você pensa ou aquilo que você imagina. Clame ao Senhor. Bartimeu clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Meu Deus, tenha misericórdia dessa casa de oração. Tenha misericórdia da minha vida. Tenha misericórdia da vida dos meus irmãos e das minhas irmãs, Pai. Senhor Deus, nos ajuda, Pai. Nos fortalece, Senhor. Nos ajuda a clamar, a interceder por Ti, Pai. Oh Deus, vamos adorar o Senhor. Vamos adorar, meus irmãos.